Yade, quem é o Yade da Torre? Conta pra gente. É um buscador. É alguém que tentou reunir, acho que o máximo aí de conhecimentos para fazer gestão, para fazer uma empresa, né? E depois para fazer com que tudo que eu aprendi, tudo aquilo que me passaram, né? Tanta coisa que eu recebi, né? Através de tantas pessoas, que eu também pudesse somar um pouco aí no mundo, né? Devolver um pouco, pelo menos, de tudo aquilo que eu recebi, né? Então você acabou adentrando as ferramentas de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, para favorecer a gestão da sua empresa. Exato. E a partir daí nasceu no ano passado, se não me engano, o Instituto Citrintas, é isso? Exatamente. E como foi essa trajetória, cara? Pois é, eu tenho uma trajetória de praticamente comercial, né? A gente sempre deu muito foco, né, para serviços, produtos, né? A gente sempre trabalhou com indústria, serviço, comércio. A gente teve, meu irmão também, desde o início, né, como meu sócio. Tive vários, né, sócios, vários colegas, amigos aí que vieram trabalhar e somar também, né? E a gente sempre procurou fazer alguma coisa diferente. A nossa ideia sempre foi, mesmo que fizesse alguma coisa de serviço, produto, na empresa, a ideia era fazer alguma coisa que ajudasse de uma forma diferente as empresas. A gente tinha um cuidado, né, um olhar ali mais humano, mesmo que fosse software, né, que era o que a gente fazia no começo. Então a gente tinha um olhar ali muito humano, né, para um software que fosse um pouco mais intuitivo. E aí você tem que entender como é que a pessoa que vai usar o software pensa, quais são as dificuldades que ela tem. Então eu me sentia muita vontade nesse papel, de olhar a demanda do usuário, de ficar, né, bastante tempo ali conversando, entendendo como é que funcionava o processo dele para conseguir ajudar ele no software. Eu sempre tive um olhar muito apaixonado, sempre fui muito assim curioso em relação às pessoas, assim, né? Tudo aquilo que movia as pessoas, eu gostava de olhar e observar e analisar. Eu acho que eu sempre fui analista sem saber, né? E então foi meio que por acaso. Eu comecei nesse olhar do cliente, tentando ver o que o mercado fazia para aquele cliente e como a gente podia ser melhor. Né? Legal. Então, assim, fazer com que aquele software se diferenciasse pelo conteúdo humano, né? Me ajudou muito em vendas, né? Porque eu sempre gostei de vendas, né? Sempre gostei de me expor, gostei de falar. Então, o fato de eu ter essa facilidade também me ajudou bastante. E aí depois eu comecei a divulgar um pouco mais internamente, digamos, esse foco, né? Então a gente tentou fazer uma empresa mais humana, uma empresa que buscava mais empoderamento, buscava um pouco mais de autonomia. Então, e não existiam muitas referências, eram poucas referências que a gente tinha na época de empresa que realmente trazia esse olhar ali Esse conceito, né? Que época que era isso daí? A gente começou a empresa basicamente em 2000, né? Ah, tá. Então, Até o coaching, acho que nem tava aqui ainda. Já né? existia, mas essa não força, tinha né? bombado, né? era incipiente ainda, né? Tá. Então, nessa época, aí a gente começou a ter esse foco também humano dentro, né? E aí eu achei que eu estava muito bem preparado e descobri com o tempo que, na verdade, o que eu trouxe não era muito adequado para o ambiente corporativo. E aí eu comecei a ter muita dificuldade, né? E muita gente me falava que aquele estilo de gestão estava errado, que aquilo não era eficiente, que a gente precisava mudar. Era como se aquela gestão tradicional, aquela gestão, né, patrão-empregado, né, tivesse que voltar, né? E a gente, cara, mas a gente não se adapta muito com Aquela isso. clássica, manda quem pode, obedece quem tem. Exatamente, exatamente, né? Então, a gente não adaptava muito com isso, né? A gente tinha uma visão diferente e a ideia era não perder isso. E aí eu tive que me desenvolver, teve jeito, tive que me desenvolver porque a dificuldade ficou muito grande. Então, assim, eu fui procurar o autoconhecimento por dor, não foi por... Foi Embora... mais uma necessidade, então. Exato, embora eu tivesse muita curiosidade, muita sede por aprender e gostasse né, desse lado humano, mas foi por problema. E aí, de duas perguntas, não sei qual sequência você vai usar. Primeiro, o que é Eneagrama? Eneagrama é uma ferramenta. É. É uma ferramenta que vai E já ajudar... na segunda, já... Tá, manda lá. Primeiro, o que é Eneagrama, e segundo, por que você quis usar Eneagrama? Tá, então vamos lá. O Eneagrama é uma ferramenta. É uma ferramenta de perfil comportamental. Né? É uma ferramenta de análise. É uma ferramenta
que ensina empatia. Ensina a empatia. Empatia e comunicação. Eu diria que se ela consegue ensinar algo para a equipe, é empatia e comunicação. Que legal. Porque a gente tem ferramenta, por exemplo, como o DISC, que traz muita informação sobre si mesmo. Né? E a pessoa que recebe um DISC evolui muito, sem dúvida, mas ela não tem, talvez, tanto esse foco no time, ou no ambiente que ela está inserida ali, ou na família. Tem né? foco em performance, talvez. Ali. Exato. Nas habilidades que vai precisar desenvolver, né? Talvez ali no como vai se desenvolver. Né? Como? Tá. E o Enneagrama ele explica muito mais o porquê. Por que nós somos programados dessa maneira, por que a gente enxerga as situações da maneira que nós enxergamos. O Enneagrama está mais ligado para o interno, para o interior? É mais para a origem, não para o interior. Talvez o DISC também, quando você tem um bom aplicador, né? Por exemplo, vocês são mestres no DISC, né? Então vocês fazem uma análise que talvez esteja muito além de um DISC de mercado, né? Pela experiência que vocês agregam, pela formação, né? Enfim, vocês conseguem, junto com o DISC, já trazer muita informação que não era nativa da ferramenta do DISC. Né? Mas o Enneagrama não. O Enneagrama vai conduzir você para uma história familiar ali, vai conduzir você para né? Algo que talvez a própria pessoa não consegue enxergar. Tá. Porque o DISC é muito claro, né? Quando você fala para a pessoa, você é executor, mas é óbvio que é um executor, né? É nítido, né? É nítido. O Enneagrama não é tão óbvio, né? As questões que ele traz não são óbvias. A gente muitas vezes não pensou para aquele ângulo. Ou muito menos pensou que um problema de infância ia influenciar no trabalho daquela pessoa. Atual, exatamente. Né? Independente da idade, né? Exato. Como ela vai projetar no ambiente de trabalho dela, a família, né? Uma relação familiar ali, uma relação de pai e mãe, né? Então, eu acho que essa é a principal sacada do Enneagrama, assim, onde a ferramenta se destaca mais, né? Pela facilidade com que ela traz essas informações muito profundas. E por que você buscou essa ferramenta para usar na sua empresa? Foi por acaso. Eu conheci a ferramenta justamente num processo de desenvolvimento de coach, né, que foi oferecido para a nossa empresa na época. E a ideia era capacitar a gestão, né, a diretoria da empresa, os sócios, né, e a diretoria. E no segundo passo, nós capacitaríamos toda a equipe. Né? E eu achei muito honesto o processo. Né? Por exemplo, quando foi proposto, né, o processo de desenvolvimento, o primeiro alerta que me deram foi: é possível que algumas pessoas não vão ficar na empresa. Caramba! A gente vai aplicar uma ferramenta que essa pessoa vai se enxergar com tanta profundidade, vai se enxergar com tanta clareza, que talvez ela descubra que a motivação dela não é ficar aqui, ela quer fazer outra coisa. Nossa. Né? E como é que você sentiu isso? Cara, mas isso é bom, né? Eu acho que, aliás, esse sempre foi o foco da empresa, né? Legal, que era desenvolver as pessoas. E se ali for um momento onde a gente consegue trabalhar junto, consegue agregar para os dois lados, ótimo, né? Se por alguma razão os desenvolvimentos, tanto da empresa quanto da pessoa, levam, né, outros caminhos, é natural também, faz parte do mercado. Né? Então a gente levou muito na boa. Falou, tá bom, a gente aceita o risco de perder alguma pessoa, né? E a gente espera que as melhorias, né, tragam mais benefício do que risco, né? E a gente tinha muito problema de comunicação. É incrível, mas a gente tinha muito problema de comunicação. Eu me considerava um comunicador. Olha só. Né? E a gente tinha muito problema. Eu acho que eu era o que mais causava problema de comunicação na empresa. Porque o problema no comunicador é que ele fala com todo mundo. Então, se você não fala bem, ou se você não entende bem as pessoas, você vai trazer muito problema para a equipe. Porque aquele que não fala nada fica quieto no canto dele, ele não espalha o problema, né? Ele se posiciona também. Ele não se posiciona. E eu me encontrei nessa posição, onde eu criei muito problema, e aí eu falei, não, então a gente precisa desenvolver. Então a gente fez esse treinamento do coach, né? Me formei em coach, e esse coach usava o Enneagrama. E a gente ficou espantado com o que respondeu fora da empresa, né? A gente fez um curso na empresa, mas a gente viu todas as pessoas se desenvolvendo na família, melhorando empatia, sabe? Muitas vezes voltando a ter um relacionamento com, né, pai, mãe, né, melhorando a relação com noivo, noiva. E aí a gente falou, cara, essa ferramenta é muito boa, não é só para a empresa, né?
E aí eu comecei a me especializar nessa ferramenta. Né? E aí essa ferramenta eu fui me aprofundando, é uma ferramenta, né, como vocês sabem, muito abrangente, né? Sim. Profunda, né? E aí depois me levou para psicanálise, né? Porque eu tinha que aprofundar ainda mais na ferramenta. Então, e aí esse trabalho daí me levou para essa outra vertente aí que virou meio que uma spin-off, né? Virou um trabalho, na época era um plano B, era um plano meio digamos quase que Tempo livre. um tempo livre, né? Um desenvolvimento para o tempo livre e depois virou uma atividade principal.